Às margens do encontro entre o Rio Ceará e o Oceano Atlântico existe um lugar que carrega a essência da história e da resistência. Não é apenas um bairro, é um marco. Entre as águas que banham sua costa e os becos que guardam suas vivências, pulsa um território de cultura, de memória e de luta cotidiana. E não é mais sincero assim, só tem na periferia. É assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Um berço histórico, o bairro mais antigo de Fortaleza, a Barra do Ceará. Um espaço que, antes mesmo da colonização, já era casa dos verdadeiros donos da terra, os povos indígenas. Em 1604, foi fundada a primeira obra que remete à colonização, o Forte de São Tiago, o marco zero da cidade. Mais tarde, se ergueu a primeira Câmara Municipal, onde se decidiam os rumos de um território que, no entanto, já possuía sua própria ordem, seu próprio tempo, sua própria voz. Minha relação com a Barra do Ceará, ela foi muito única desde o primeiro contato com o rio e o mar. Meu primeiro contato aqui na Barra do Ceará foi justamente aqui no Marco Zero, onde a gente está hoje. Foi meu primeiro contato, eu fiquei muito deslumbrada, justamente pelo espaço, que é muito amplo, e pela diversidade de arte, de cultura e de linguagens que tem dentro desse bairro. Eu acho que a riqueza aqui do bairro tem muito assim nas pessoas, sabe? Tipo, na potência que elas têm de produzir, né, e de se expressar, né? É um bairro que, por estar constantemente sendo um alvo de estigma, as pessoas aqui tiveram que fazer muito, tá ligado? Para mostrar que aqui pode ser diferente. Eu acho que o que mais me deslumbrou estar aqui hoje, estar levantando as pautas que eu levanto hoje, era a taxa de criminalidade que era muito alta no bairro e a quantidade de potência que a gente tinha que estava excluída ou apagada de certa forma. E aí, quando eu cheguei no bairro, eu senti essa carência, eu senti essa falta, sabe? Eu senti essa necessidade de transformar esse bairro em uma pauta positiva. E foi aí que, quando eu me uni com pessoas que tinham o mesmo pensamento que o meu, e a gente conseguiu englobar uma imersão de arte e cultura de uma forma única aí dentro do bairro. Eu acho que o meu contato assim, com a Barra do Ceará é basicamente isso. Eu entender qual é a necessidade do bairro, eu entender quais são as belezas do bairro e quais são as potências do bairro e poder potencializar e dar voz para isso. Que a gente aqui vê a praia como uma extensão nossa, uma extensão da casa, né? Tem gente que chega e fala assim, tô lá no quintal de casa, né? Tem essa cultura agora aqui nas redes sociais, né? Todo mundo postando, tô aqui no quintal de casa e tal. E porque tem essa vivência, né, com o mar, né? Tem essa vivência com a praia, tem essa relação de cuidado com a praia, né? E não de destruição, e não de destruir a praia, mas de conviver com a praia. Ok, falei de poligamia, ela já me disse que não me divide com nenhuma amiga. Ok, nem falei de nenhuma amiga, quanto mais dinheiro, inimigos me odeiam, me rodeiam. Não faço filho plantadeiro, ela quer semente. Assumo, não sei bem de onde vem, mas não posso viver sem no sense. Mesmo fazendo sem saber, é chicle, gruda em você. A Barra do Ceará, para mim, é surreal, porque é onde eu vejo que as pessoas estão sempre prontas para te dar a mão, para te estender o braço. Não para te empurrar, para te deixar cair, mas sim para te buscar, para te levar para cima. Acho que a Barra do Ceará, essa união entre os povos, essa capacidade de não só se desenvolver sozinho, mas também de buscar e trazer o outro contigo. Aqui na Barra do Ceará, a gente tem vários pontos específicos que são de difícil acesso. Se eu te levasse hoje para locais específicos, você ia ficar assim, será que é realmente um espaço que eu estou saudável, se eu estou confortável? Mas a partir do momento que você entra nesse espaço, você sente a diferença do que é a conversação das mídias, das redes sociais, para o que é a vivência e a realidade de fato. Se a gente for pensar no sentido de o cara que sai daqui para trabalhar na Praia de Iracema. A relação com ele e a praia é de serventia de trabalho, né?
Só que aqui, quando ele está aqui, a relação dele com o mar é uma relação de lazer, uma relação de vida. A linguagem cultural do bairro em si, ela já diz muito sobre o bairro. Porque a gente engloba o reggae, o brega funk, o forró, o passinho, que é a originalidade de Fortaleza, né? Não só do reggae, mas também de Fortaleza. Eu acho que a Barra do Ceará, ela engloba essas culturas, essas linguagens. Vejo essa imensidão de linguagem, sabe? Principalmente de cultura, de paladares. Aqui a gente trabalha com acesso total ao mar, aos frutos do mar. Então eu acho que o que diferencia a Barra do Ceará de outros bairros são essas linguagens, não só de culturas, mas também de sabores. Me desculpa, mas eu amei. Prometo não vai mais acontecer, mas fica com... Acho que tu é minha senha, desse jeito me faz, só você que tem a senha. Se não for pra ser nós dois, deixa que a vida me ensina. Amor sincero assim, só tem na periferia. Que eu soltei isso, e aí, que tal o nome da produtora Se Adianta? Aí ela, legal, gostei do nome. Aí a produtora, a primeira produtora da gente, que a gente pensava nos projetos, teve esse nome, né, Adianto. Então, Adianto é antes da biblioteca. Essa gíria, Adianto, para nós, ela, tipo, quando a gente enche a boca, assim, fala assim, ei, mano, aquilo ali me adiantou tanto. Ou então, aquilo ali vai me adiantar tudo. É de uma coisa positiva que a gente tem, e de, tipo assim, de apoio, e de segurança, sabe? E que me acompanhou isso desde a adolescência. E eu ficava pensando naquela questão do... Se alguém me adianta, alguém me atrasa. Se a maioria dos pivetes percebesse que existe isso na vida, quem te adianta e quem te atrasa. A maioria dos pivetes estaria mais capacitado a dizer não para muita coisa. E esse nome, para mim, representa muito isso, né? Esse poder de adiantar a si próprio e também adiantar o outro. O Favela Viva, ele surgiu dia 8 de agosto de 2018. Na rua Seis Companheiras, descendo a ladeira, juntamente eu com o meu amigo chamado Hassan, que hoje não faz parte do coletivo, porque ele tem outros projetos pessoais, mas que foi uma pessoa que me difundiu e me mostrou o que eu sou hoje. O Favela Vive surgiu na falta que a população tinha de arte e cultura dentro das comunidades. Foi quando a gente realmente sentiu essa necessidade e viu que o projeto ia englobar não só o cultural como o social do bairro. E a gente trabalhava com aulões, a gente trabalhava com rodas de conversas, projetos sociais, projetos culturais, esportes. A gente fazia ampliação de cursos. Eu acho que Favela Vive foi essa implantação de arte e cultura dentro de uma periferia que era altamente taxada com um índice de criminalidade muito alto. E a gente conseguiu trazer uma visibilidade muito positiva para esse espaço em si, que era a quadrinha Vila do Mar, que era um dos espaços que tinha muito essa carência, não só dos adultos, mas também dos jovens, das crianças. E para a gente foi muito importante criar esse projeto e ver o quanto ele se difundiu, o quanto ele foi abertura para outros coletivos serem criados hoje na Barra do Ceará. Tem uma coisa que me marcou muito quanto à biblioteca. Tive uma vivência de cárcere, enquanto vários amigos meus também. Nessa época, assim que eu vi a minha mãe na frente assim, de uma porta de uma delegacia, assim, meio destruída, assim. A primeira coisa que me veio foi autorresponsabilidade. Mas aquela autorresponsabilização, com o tempo eu fui descobrindo que não era sobre mim, sabe? Não era sobre mim, é sobre ela. E eu dou esse papo aqui para vocês porque eu estou começando a dar esse papo dentro do socioeducativo, conversando com os jovens, sabe? Nessa construção. Que na época eu não conseguia pensar sobre isso. Mas enfim, já entrei, tipo, vou me fazer de doido aqui, não vou arranjar treta,
eu quero voltar e eu quero sair fora disso aqui, porque só tem maluco. Eu vou procurar a biblioteca do presídio e vou me formar lá. E vou sair, tá ligado? Já lendo um monte de livros, já, então, aproveitar aqui o espaço, o tempo. Aí eu conversando com os camaradas, ei, mano, tá, onde é que vai ser a biblioteca? Onde é que eu posso pegar o livro? Aí os caras, esse bicho tá tirando onda? O quê, mano? Aí virou pauta, tá ligado? Virou pauta. Ah, seria massa a biblioteca, um livrozinho e tal, não sei o quê. E assim, foi 3 meses assim, dessas ondas, sabe? De conversa. Eu não sei, parecia que eu queria eu queria transformar aquele espaço ali, sabe? Tipo, poder de mágico humanizar as coisas, assim, porque... Um processo de ressocialização. Isso, tipo desse papo, assim. Jadson, remido. Quando depois assim, de uns 10 anos dessa onda toda, o cara mete assim um verso assim, me jogaram numa cela, voltei biblioteca. A arte é cruel, né? E como o som do mar, a nossa voz mostra a sua beleza. E como a força do mar, a nossa potência é inconfundível. E como a forma do mar, nós somos o que somos e quem somos. A Maresia hoje é a imersão de arte e cultura dentro das periferias, é a porta aberta de outros coletivos e é a imersão e ponte para outras mulheres se sentirem à vontade para disseminar a sua voz e o seu protagonismo dentro da sua arte. Eu sou o pai do Zuri, sou companheiro da Ana Carla, sou irmão da Cibele, sou filho do Falcão e da Valdecila. Nas periferias não se vive apenas, se resiste. Ali, o coletivo reverbera e a indignação das pessoas transforma o que é marginalizado em força pulsante de coletividade e ação. Só tem na periferia, episódio Barra do Ceará, cena 1, plano 1, take 1. Ei, Prei, acho que tu é minha senha. Desse jeito me fascina, só você que tem a senha. Se não for pra ser nós dois, já que a vida me ensina. Um amor sincero assim, só tem na periferia. É assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Ok, falei de poligamia. Ela já me disse que não me divide com nenhuma amiga. Ó que nem falei de nenhuma amiga. Quanto mais dinheiro, inimigos me odeiam, me rodeiam. Não faço filho planteiro, ela quer semente. Assumo, não sei bem de onde vem, mas não posso viver sem. Olá, meu nome é Rebelde, sou estudante de pedagogia, sou estudante de pedagogia na UES, tenho 20. Me desculpa, mas eu gamei. Me desculpa, mas eu amei. Câmera Parou, ok, né, amigo? câmera ok. Estão gravando? Bota mais pra baixo. Estão gravando. Só tem na periferia, episódio Barra do Ceará, cena 2, plano 1, take 2. Suzana é periferia, episódio da Barra, cena 1, plano 1, take 1. Acho que tu é minha senha. Só tem na periferia, episódio da Barra, cena 2, plano 1, take 1. A vida me ensina, um amor sincero assim, só tem na periferia. É assim que sempre foi.